Voltamos, Brasil. Telefone liberado, 2578-6000. Pode mandar sua pergunta. A gente está falando de liberdade de expressão, né? Qual que é o limite, né, doutora? Isso. Aí a doutora Lovete está explicando para a gente os limites, né? O que é liberdade de expressão, o que pode, o que não pode. Porque, na verdade, tem muita gente extrapolando mesmo, né? Verdade, muita gente Nani. agressiva, violenta nas mídias, nas redes sociais. E quando termina um relacionamento e fala mal e expõe fotos. E nesses casos, hein? Então, nesses casos é pior ainda, porque acaba incorrendo em mais crimes, né? Quando a pessoa até fotos assim, comprometedoras, então não é só a honra e o decoro da pessoa, acaba cometendo um crime, até crimes mais graves, né? E isso a gente vê muito, né? Quando acaba um relacionamento, a pessoa com ódio vai se vingar, né? Nas mídias vai falar coisas. Nós mais falam, hein? Rola barraco, hein? Muita coisa. Na internet, hein? E aí fica essa questão. A liberdade de expressão, como a gente falou anteriormente, é um direito constitucional, capitulado no artigo do 1º ao 5º da Constituição. Então, fica um tanto complicado para as pessoas entenderem. É um direito fundamental, liberdade de expressão é um direito fundamental. Mas também a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, também é um direito fundamental. Então, de repente, o bom senso seria o limite, né? Não extrapolar, porque extrapolou vai começar a incorrer em crimes. E aí a gente está vendo que está pesado, porque consegue comprovar. Normalmente, esses insultos, eles são nas mídias, né? Sociais. A maioria fica mais fácil a prova. Então, tem penalidade, tem restrição de liberdade, tem restrição de direito, tem multa. Então, tem que ter mais cuidado, né? A multa é de quanto? Então, aí, varia muito? Depende. Teve um caso que a gente verificou 10 salários mínimos, 10 mil reais. A multa varia de acordo com o magistrado, né? É ele que arbitra a multa. Mas sempre junto com a multa tem, se não for uma pena restritiva de liberdade, que seria a detenção que pode, né? Só de detenção nesses casos. Inafiançável? Afiançável? Não. Afiançável? Não, inafiançável. Quando, assim, a pena, você fala, não, esse crime, na verdade, é afiançável, assim, porque o crime que acarreta da liberdade de expressão é a calúnia, difamação e injúria, só esses. Que é uma queixa-crime que você ingressa. Então, a pessoa não vai ser presa em flagrante, não tem isso. Vai ter que correr um processo primeiro, para depois ter uma sentença. Então, ela pode ser presa daí por detenção no regime semiaberto, iniciando do semiaberto, né? Mas a gente, no caso, se sentir ofendido num trabalho, num ambiente de trabalho, de escola, né? Os adolescentes também. Tem idade mínima, assim, que a gente pode entrar com uma ação ou não? Não tem. Deve acontecer muito isso em escola, né? Porque acontece muito, essa questão até de bullying, tudo, né? Então, a criança, o adolescente, ele vai ser representado pelos pais, né? Então, ele o mesmo trâmite, vai lavrar um boletim de ocorrência, depois vai ingressar com uma queixa-crime, juntar as testemunhas, né, que tiverem, para ouvir, e aí o processo continua. Se a pessoa quiser se retratar lá e o ofendido aceitar, termina ali. Senão, o juiz vai sentenciar a pena. Mas isso pode ser coisa recorrente também, mais antiga, ou tem que ser mais atual? Então, assim, a ofensa normalmente, assim, ela tem que ser real primeiro, e a gente chama, assim, no direito que se você não entrar logo com a ação, então chama de perdão tácito. Então perde a razão de ser. Se eu por exemplo, fui xingada faz um ano, né? Então eu demorei tudo isso para me sentir ofendida, né? Aí a lei de imediato. Tem que ser de imediato, logo após, senão caracteriza o perdão tácito para a lei. Perdão tácito? Isso. Não falou nada. Nada, né? Falou, já acabou, morreu. Isso. Mas se você também não tiver as provas, não adianta nada, né, doutora? Não adianta, ele não vai para frente. E o que vale as provas? Por exemplo, é muito difícil. Se a pessoa te xinga, é muito difícil você conseguir gravar. Às vezes... A testemunha vale? Isso, vale a prova testemunhal. Porque o que acontece muitas das vezes, assim, corriqueiramente, é questão de os pais separados, e aí vai buscar a criança e acaba falando alguma coisa, xingando, e tem alguém por perto, não sei, uma babá, uma pessoa. Então, a testemunha é bem importante, né? Nesses casos, a testemunha é a prova. Porque se você... Normalmente eu vou xingar uma pessoa, vou injuriar uma pessoa, vou ofender, eu faço sozinha, né? Então, essa questão de gravar também, se conseguir, é importante e é uma prova válida. Porque essa expressão também está limitada ao discurso ou não? Ela não fica muito limitada ao discurso, né? Não, a liberdade de expressão, como se fala, é tudo. É ideologia política, é o vestuário, é opção sexual, religiosidade, política.
Engloba tudo, né? Engloba tudo. O racismo, que você falou anteriormente. Também entra. Também entra. Normalmente a injúria racial, né? Ela é apenada, mas todos se ofendem, então tem que ter esse limite, porque as pessoas extrapolam. Do outro lado demais, também. né? E do outro lado também. Porque, e aí, se você revida? Se a pessoa revida? Aí Te xinga, você revida, você entra com uma ação, mas a outra pessoa também... Isso, boa. E aí? Então, ofensas múltiplas, aí no final acaba não dando assim, acaba o processo, né? Porque são ofensas múltiplas, a gente fala. Então, não é que um ficou ofendido e ficou calado, né? Os dois tiveram, assim, igual você falou, teve o revide, né? Então, são ofensas múltiplas, acaba não tendo processo ainda. Então, se você mesmo se defender... já tranquilo. Você resolveu o problema ali mesmo. Justiça com as próprias mãos. Nossa senhora. O negócio tá complicando esse país, hein, doutora? Verdade. Doutora Lovete Menezes, obrigada por ter vindo aqui esclarecer nossas dúvidas. Você pode deixar pra gente alguma rede social? Deixa sim. Sim, por favor. DRA.Lovete Menezes Crudo, meu Insta. Obrigada. Obrigada, querida. Tudo de bom. Fica comigo, eu vou pro intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais pra você na Tarde Show, porque hoje tem roda de mulheres, né?